Bem-vindos ao canal Espirais de Luz. Graças à equipe Espirais de Luz, ao Grupo Irmão Santos e a toda essa espiritualidade amiga que nos intui para esse trabalho de amor e de vibração positiva para o planeta em si. Bom, hoje o tema é um tema diferente. Adão e Eva na visão espírita. Adoro Adão e Eva na visão espírita. Inspirado pela minha linda Ela de hoje de manhã, por mim, eu não sei porquê, eu tive que acabar estudando e lendo isso o dia inteiro. Mas foi maravilhoso. Vamos começar para a gente entender. O primeiro livro bíblico, que se chama Gênesis, nos conta que o mundo, no mundo, na verdade, os animais, o homem, as plantas, tudo foi criado diretamente por Deus durante uma semana ou 7 dias. Então, em 7 dias, Deus fez o mundo. Vamos lá. Bom, essa é uma afirmação de 3.000 anos atrás, feita numa época em que o homem não tinha os conhecimentos científicos de hoje, o que nos leva ao óbvio, que nós podemos analisar a Bíblia em seu sentido literal, sob a pena de cairmos numa infantilidade, a de achar que Deus tinha moldado Adão da argila, soprando-lhe a vida, e que uma de suas costelas foi a matéria-prima para o nascimento de Eva. Ou estranho, mas ou mesmo que a culpa é do pecado original, onde coloca a mulher como uma vilã, culpada da sedução do homem, que gerou uma justificativa machista para o sexo feminino e também para toda a humanidade. Ou seja, isso deve continuar pagando, elas devem continuar pagando por esse ato até hoje. Entendemos plenamente que é apenas responsabilidade de quem o cometeu. Bom, sabe o que eu acho? Eu acredito que isso é uma maldade que fizeram com o sexo feminino, porque se você reparar, ela é a geradora do pecado original. Foi ela que mordeu o fruto proibido, deu para o Adão, e eles morderam o fruto proibido, e dessa proibição toda ela teve 2 filhos, um que chama Caim, o outro Abel. Peraí, então do pecado original ela foi a geradora da vida? Qual culpa a mulher tem nisso tudo? Nenhuma. Pelo contrário, qual a responsabilidade maior que a mulher tem nisso tudo, que é gerar a vida? Vamos compreender mais. Isso está mal contado. A ciência hoje em dia já conseguiu comprovar que a vida, ela não apareceu em 7 dias. Ela surgiu há mais ou menos 3,5 bilhões de anos atrás. Portanto, só 1 bilhão de anos após o início da formação da Terra, foi que teve a sua origem e surgimento na água, sob forma de seres minúsculos, extremamente simples, que por sua vez deram origem às células, depois às plantas, os animais invertebrados que habitavam o mar, depois mais tarde eles saíram do mar e foram para a terra, e depois da terra eles começaram a voar. Enfim, existe uma lógica perceptível. Deus é tão perfeito que a teoria inicial científica para existir essa galáxia foi uma explosão. E dessa explosão foi gerado vida. Então, nada começou assim magicamente. Como nada na nossa vida é mágico assim. Não existe uma selva mágica que você vai para lá e vai viver eternamente como sendo a mesma pessoa, sem alterar isso. Não, seu corpo físico perece. Não existem pessoas de 1000 anos que são vampiros. Não existem, são lendas. Mas existem sim essências, espíritos no mundo espiritual que sim, são bem antigos e não querem reencarnar. Então são fatos diferentes, são visões diferentes. Nós procuramos humanizar e materializar as nossas visões para isso. Mas isso é errado. Porque nós temos que ver o ponto de vista da realidade material
e da realidade espiritual. Porque depois de 3 milhões de anos, tá? 3 milhões de anos atrás, nós temos o surgimento da raça humana, que sofreram ao longo dos anos transformações sucessivas e genéticas que deram origem a várias espécies. E isso caracteriza a evolução, a diferenciação do ser. Então nós temos japoneses, nós temos asiáticos, europeus, nós temos africanos, nós temos americanos, nós temos várias raças no nosso planeta de seres humanos. Mas isso há 3 milhões de anos atrás que eles começaram a aparecer. Foi quando o homem deixou de andar sobre 4 patas e se tornar ereto. Bom, tem uma explicação para isso e tem uma influência a mais para isso. Conhecendo os fatos e considerando a Bíblia, Adão e Eva foram instalados no Jardim do Éden. Ok. Viveram felizes para sempre. Ali eles iriam viver felizes para sempre, mas não teriam dores, nem problemas, nem dificuldades, não iam experimentar velhice, né, doença, morte, mas tinham pequena condição, que eles não experimentassem o fruto proibido. Eita, essa é a pesada. Para deixar claro, tá? O fruto proibido é a melhor tradução que nós temos para isso, porque essa história da maçã foi criada, né? Já que não está sendo citada no texto bíblico em hora alguma, ela foi criada pelos estudiosos da Idade Média, que se utilizaram no conceito da época que dizia que a fruta, a maçã, simbolizava o sexo. E como eles queriam acabar com essa ideia de sexo livre, na verdade, porque era um sexo livre até antes da Idade Média, eles começaram a trazer a ideia de que sexo era pecaminoso, que era sujo, certo? Então a atividade sexual, ela foi situada dentro de um pecado. E isso gera vários questionamentos. Presta atenção para você ver. Se Adão e Eva não tivessem cometido pecado, o planeta Terra, então, seria habitado só por Adão e Eva? Não teria mais do que só os dois. Porque eles não iam descobrir sexo. Não é verdade? Adão e Eva poderiam cometer o crime da desobediência. Mas como? Se eles não tinham noção do que é certo, errado, justo, injusto, obedecer ou desobedecer. Se Deus, que é bom, não fosse capaz de perdoar a desobediência do casal, como espera ele que exercitemos o perdão ensinado por Cristo? Estranho, né? Deus, acho que o Deus do Velho Testamento era mau, implacável. O Deus do Novo Testamento era o que Jesus disse, amor. Deus então errou por ter criado 2 seres rebeldes, desobedientes e curiosos? Deus não faz nada errado. Ele fez isso. Sabemos que todas as respostas merecem um não. Então, de acordo com Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é um livro que eu aconselho a todos lerem, psicografado por Chico Xavier, encarnaram aqui na Terra os espíritos que foram expulsos de um planeta, do sistema de Capela, os chamados exilados de Capela, que fica na constelação de Cocheiro, situado a 42 anos-luz de nosso planeta. É muito longe! E se a gente converter isso numa viagem, na nossa cronologia temporal, vixe, isso vai durar muito tempo. Então, tais espíritos perderam o paraíso. Aí entra uma lógica. Ou seja, o planeta em que moravam, que era mais evoluído, acabou. Então, eles vieram vir morar em nosso planeta na fase primitiva. Foi feito aí o que acontece em todo planeta que passa pela prova e expiação para a regeneração. Houve o relijamento. Então, uma grande parte desses espíritos que já estavam evoluídos continuaram no cocheiro para outro planeta, foram para outro planeta que também era habitado. E o restante, que não conseguia alinhar o seu pensamento com a positividade, veio para o planeta Terra. Então, eles, quando chegaram aqui, que se tornaram os responsáveis para dar origem à raça simbolizada na pessoa de Adão. Por essa razão que se chama raça adâmica. Muito adiante,
do homem terrestre, inteligência e cultura, eles promoveram notável surto de progresso em nosso planeta. E deles se originaram-se grupo dos Arias, a civilização do Egito, o povo de Israel, da Índia. E você vê que todos já trazem um conceito, esses que eu falei, todos trazem conceitos reencarnacionistas. Não foram os primeiros, e sim os pioneiros para a mudança e a evolução da raça humana. Ou seja, assim como Adão e Eva não eram os únicos habitantes do planeta. Vocês vão entender por quê. Eles chegaram aqui para realizar essa evolução e essa mudança, e a Terra já estava povoada desde os tempos antigos, como a América pelos índios, quando foi descoberta. Assim como também sabemos sobre a história de Caim. Aí entra a história interessante, que às vezes, muitas vezes, contradiz os textos bíblicos, porque fala assim, que Caim matou seu irmão Abel, e depois ele saiu vagando pelo mundo por ordem de Jeová, e encontrou a terra, a comunidade, ou a civilização de Nod, a leste do Éden. E lá ele conheceu sua esposa. Isso nos faz entender que haviam mais pessoas habitando tal paraíso. Assim podemos concluir que Adão e Eva, Caim e Abel, são apenas figuras alegóricas e simbolizam a personalidade das criaturas. Nós temos Eva, simbolizando aquela que vai contra alguma ordem. Nós temos Adão, o inocente e ingênuo que é manipulado. Nós temos Caim, aquele que converteu toda a sua raiva e foi capaz de matar o próprio irmão Abel, que representa a inocência e a ingenuidade por não notar a inveja do próprio irmão. Enfim, personalidades. Não é uma história de verdade. Como Cristo, Moisés conversou em parábolas para o seu povo. Tem algo importante para se lembrar, que a história de Adão e Eva, foi contada por Moisés, um povo ignorante, que não entenderia a história real, o conceito real da vida, assim como fazemos com nossas crianças, ele fez com o seu povo, sobre vários assuntos. E olha que até hoje nós não compreendemos. Tem muita gente que acha que realmente o mundo surgiu através de Adão e Eva. Você imagina naquela época, era a única maneira dele conseguir controlar a selvageria. Não comam do fruto proibido. Aí ele pegou e citou quais seriam os frutos proibidos e ninguém fazia mais nada daquilo. E quem fazia pagava, né? Para chegarmos a uma conclusão bem lógica, assim como aconteceu em Capela, o mesmo vem acontecendo com a população do nosso planeta Terra. Pois aqueles que persistirem na maldade não reencarnarão mais. Na verdade, serão expulsos do paraíso. Em outras palavras, irão para outro planeta recomeçar uma sociedade primitiva, enquanto que aqueles que já atingiram uma certa evolução herdarão a terra. Lembra Cristo falando? Os mansos e pacíficos herdarão a terra? Jesus afirmou isso. Esse processo acontece naturalmente. É uma medida que retorna ao além ou desencarna, e haverá separação do joio e do trigo, principalmente numa época de mudança de eras. Espíritos que persistem no mal são joios, eles vão encarnar em outros planetas inferiores, a Terra regenerada. Então, inferior à Terra regenerada, que, como já sabemos pela citação de Cristo, onde haverá choro e ranger de dentes, como aconteceu no começo nosso, já que enfrentarão limitações, dores que funcionarão como lições para ajudar na eliminação de falhas morais, fazem parte da sua personalidade, até que aprendam a serem mansos e pacíficos, para que suas atitudes sejam dignas de filhos de Deus. Os bons, que são classificados como tribos, eles continuarão a reencarnar na Terra, que está deixando de ser um mundo de provas e expiações habitada por espíritos ignorantes e maldosos, para ser um mundo de regeneração, onde habitarão espíritos regeneradores, para que o reino de Deus, que é de amor, de caridade, de paz, de solidariedade, se instale de vez no planeta. Então, não tem jeito. A raça adâmica está sendo expulsa do paraíso como em Capela. E
Isso tudo para morar num planeta inferior do que a Terra, por não termos seguido as leis divinas. Entende isso? Ou seja, é a escolha, é o livre-arbítrio. Isso daí não é porque você é fruto do pecado original, que o pecado original diz que Eva errou, levou Adão ao erro, e todos os seus descendentes vão ter que pagar por esse pecado. Pelo amor de Deus, eu já dei uma palestra aqui falando que descendente nenhum paga pelo pecado dos seus antecessores. O pecado, entre aspas, ou a falta cometida por aquele espírito em vida, vai ser resgatada por ele mesmo, porque cada um é responsável pelas suas obras. Fim. Não tem outra coisa, não tem uma maldição que vai acompanhar, não. Então, essa história de Adão e Eva é uma parábola, para que possamos compreender um pouco mais sobre a vida. E isso acontece para que possamos ter a oportunidade de evoluir, ou seja, ainda continuamos contando com a misericórdia divina, que nos mostra que Deus não abandona nenhum de seus filhos. E ainda nos traz a memória de uma confirmação de outra citação bíblica feita por Jesus Cristo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É lógico, quando você lê A Caminho da Luz, de Emmanuel, você descobre, sabe, que nós somos egoístas. Nós somos egoístas e nós praticamente trabalhamos nossa vida em cima da teoria do achismo. Eu acho que eu sou injustiçado. Eu acho que a vida não é assim. Eu acho que a morte morreu, acabou. Eu acho. Mas as certezas que nós temos no nosso íntimo, nós ignoramos. Exemplo, uma vez eu dei uma palestra no centro e falei assim, alguém aqui nunca cometeu erros, não tem inimigos e tal, e teve uma pessoa que levantou a mão lá no fundo. Aí eu falei, você é assim? Ela falou, nossa, por que será que você está encarnada então? É para aprender a errar? Eu perguntei assim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muita prepotência de um ser humano acreditar que ele está completamente evoluído. Porque quando ele está completamente evoluído, a primeira coisa que entra em ação se chama humildade. Ele não e nunca vai levantar a mão para afirmar essa exatidão evolutiva. Então nós temos que trabalhar, na verdade, é a ideia de que ali não é um sexo feminino, um sexo masculino e filhos. Ali são personalidades diferentes. Só isso. O sexo não importa, se é mulher ou se é homem, se é criança, se é adulto. O que importa é que está deixando bem claro, a vida nossa é feita de escolhas. Escolha o certo e você entrará para o caminho certo. Escolha o errado e você pode e vai pagar pelos seus erros através dos seus resgates. E olha, a mensagem de Adão e Eva abrange muito mais do que a gente pensa, porque também relata a presença da obsessão. Adão, o inocente, e Eva, que perdeu a inocência e vê a maldade. Ela vem, influencia ele e ele aceita. Ou seja, mostrando que a culpa não é de Eva, que levou Adão a morder o fruto proibido, e sim da atitude permissiva que Adão se dá para aceitar a mordida. Assim como a mão de Caim levantou-se para matar Abel, ele ainda pensou, relutou, com certeza. Mas na hora, o que valeu mais forte para ele foi a vaidade. A vaidade. Porque qual era o motivo de Caim matar Abel? A não ser a inveja. A não ser os ciúmes. Então são personalidades. Personalidades. É tanto que se fosse a mulher sempre a culpada, Caim era uma mulher.
Não é verdade? Mas não é. Caim era o irmão de Abel. É bem diferente. Então, não vamos levar mais essa história de Adão e Eva como criação do mundo, e sim como uma parábola que tem muito a nos ensinar através das personalidades que já existiram e que existem em nossa sociedade, em nosso meio humano, porque somos humanos, encarnados. Espíritos encarnados são humanos viventes. Espíritos encarnados são espíritos falhos que precisam evoluir e aprender. Se estamos nesse patamar, meu amigo, somos Adões e Evas num corpo só. Bom, era isso que eu queria dizer. Eu espero que tenha sido e ficado muito claro para cada um de vocês. A gente espera que vocês vão lá no YouTube, se inscrevam no canal, acionem o sininho, curte nossa página no Facebook e acompanhe nossas palestras que são publicadas pelos vídeos do YouTube, lógico. Bom, a gente espera vocês aqui sempre. Beijos de luz e até a próxima.